Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas Schneider, retomando hoje os vídeos aqui do YouTube, né? Estava um tempo aí sem conseguir fazer conteúdos aqui para vocês no YouTube, mas hoje eu estou retornando com uma análise completa do setor educacional. Então, a gente vai falar sobre as três principais empresas desse setor: a Cogna, a Edux e a Ser Educacional. Eu vou apresentar para vocês um pouco de cada empresa, vou falar dos pontos fortes de cada empresa e os riscos também e as dificuldades que cada uma está passando agora. Então fica ligado nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai ser de muito valor para vocês, tá? Se vocês gostarem do vídeo, não esqueça, deixe seu joinha aqui embaixo, curta o vídeo também, isso vai me ajudar bastante. Vamos direto então para a vinheta. Bom, pessoal, começando aqui pela Cogna, explicando para vocês a Cogna, que é a maior empresa do setor, tanto em receita líquida como em número de alunos. E qual que é a estrutura que a Cogna tem? Ela é dividida em 4 empresas, tá? Cada uma com seu foco. Então você tem a Croton, a Platos, a Saber e a Vasta. E eu vou explicar posteriormente para vocês qual é o foco de cada uma dessas empresas, tá? Falando um pouco aqui da história da Cogna, é uma empresa que atua há mais de 70 anos nesse ramo de educação. Só que desde 2010 a empresa tem acelerado bastante o seu crescimento através de grandes aquisições, né? Então você tem em 2011 a aquisição da Unopar, em 2013 você tem a fusão com a Anhanguera. Então com isso ela começa a se consolidar como sendo a grande líder do setor, né? E para vocês entenderem um pouco mais qual que é o foco da Cogna atualmente, você pode olhar aqui as aquisições que foram feitas recentemente, né? Com a plataforma Somos, ou seja, um dos principais grupos de educação básica do Brasil. Isso mostra claramente que o foco da Cogna atualmente é aumentar esse seu negócio nessa parte de educação básica. Passando aqui agora, pessoal, para a apresentação institucional da Cogna, a gente consegue ter uma ideia melhor de como que funciona cada pedacinho da empresa, né? E o que a Cogna, qual o foco que ela tem em cada partezinha da empresa que ela tem aqui, que ela apresenta pra gente, tá? Primeiramente a gente tem a Croton, que é a maior parte da empresa, que é o tradicional, digamos assim, né? O B2C da empresa. Sempre que você vê B2C, significa Business to Consumer, ou seja, a gente está falando de uma empresa que está prestando serviço diretamente para o consumidor, para o cliente, né? Então a gente tem aqui as faculdades tradicionais, a parte de AD também diretamente para o consumidor, que faz parte do conglomerado da Croton. Quando você fala da Platos, você está falando exatamente da parte de graduação também e pós-graduação, só que funcionando como plataforma, né? Então, se você tem uma faculdade, por exemplo, de graduação ou pós-graduação, você pode contratar a Platos para ser a sua plataforma de educação. E eles oferecem diversas soluções para essas faculdades, né? Então é uma coisa bem interessante. A gente tem também um grupo de saber. Aqui a gente já entra no K12 Education, que eles chamam, né? Que isso significa educação básica. E como é B2C, significa que é diretamente para o cliente, diretamente para o consumidor. Isso aqui é basicamente a escola básica. O Grupo Saber ele tem diversos tipos de escolas dentro dele, né? E aí a gente tem aqui um modelo tradicional de ensino, como também a parte de EAD, tá? Quando você está falando de Vasta e Somos, a gente tem duas plataformas que se você tiver uma escola de educação básica, você pode contratar. E essa plataforma ela pode ser completamente modificada para o seu estilo de escola. Então, quais matérias você está ensinando, de que forma você quer ensinar, eles podem fazer uma plataforma que esteja de acordo com o que a escola quer. Então, basicamente, esses são os 4 principais focos aqui dos negócios da empresa, né? A gente tem uma parte aqui de faculdades tradicionais, né? Que é diretamente para o consumidor, uma parte de plataforma para faculdades, uma parte de educação básica, diretamente para o consumidor também, e uma parte de plataformas para a educação básica. É dessa forma que a Cogna atualmente está dividida. Continuando aqui um pouco a parte da apresentação institucional, eu achei bem interessante esse slide aqui, porque ele mostra exatamente qual que é o foco da Cogna, né, com cada negócio que ela tem, com cada braço que ela tem. Então, primeiramente você tem aqui a parte do B2C, que é a Croton em si, né? Você tem uma penetração de 9%, que já é uma penetração bem grande nesse mercado, que ele é muito pulverizado. Então ela já é uma empresa que é líder desse setor. E qual que é o objetivo da Cogna com a Croton, né? É fluxo de caixa. Já é uma empresa mais madura, né? Já é um segmento mais maduro. Então o objetivo deles não é crescer, não é escalar
muito aqui. A parte de escala, que você pode ver aqui como high growth, né, fica mais para as plataformas, tanto na parte de graduação e pós-graduação, como também na parte de educação básica. Então você vê que ela tem uma penetração muito menor nesse tipo de negócio e o mercado atualmente ele é bem considerável. Você vê que é metade mais ou menos aqui do mercado de graduação que é direto para o consumidor, né? Então esse mercado ele tende a crescer e o intuito da empresa é capturar cada vez mais penetração, cada vez mais espaço nesse mercado. E a parte aqui de B2C já é um mercado mais maduro também, um mercado muito mais pulverizado que a parte de graduação e pós-graduação. Então você tem muito mais tipos de escolas do tipo básica, né, de educação básica, você tem diversos tipos, por isso a penetração da Cogna é tão pequena aqui, e o objetivo deles é apenas manter a excelência operacional pelo qual eles já são reconhecidos nesse mercado. Então é interessante vocês olharem aqui qual que será o foco da Cogna para escalar nos próximos anos, principalmente as plataformas, né? Então a gente está falando da Platos, né, da Vasta e da Somos. Bom, continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouco agora da Edux, né, a ex-Estácio, né? Aqui vocês podem ver que a primeira faculdade da Estácio foi fundada em 1970 e depois disso, né, ela foi rapidamente se espalhando pelo Rio de Janeiro até que ela chegou num ponto aqui em 2007, salvo engano, que ela fez o IPO na B3, né? Então, quando ela chegou nesse ponto do IPO, foi aí que ela realmente conseguiu escalar muito mais rapidamente, né? Depois com esse dinheiro todo do IPO, ela foi começando a fazer aquisições e se tornar também um grupo de ensino, né? Então, hoje em dia, ela tem diversas marcas que ela foi comprando aqui em 2008, 2009, ela foi adicionando aqui uma oferta pública secundária em 2010, por exemplo, né? Captando mais dinheiro ainda. E aí depois em 2011 ela começou a fazer aquisições, 2012 mais aquisições, um pouco mais focada nas áreas que ela já não tinha espaço, né? Porque ela já era uma marca muito consolidada, principalmente no Rio de Janeiro. Então a gente vai perceber ali que as principais marcas da empresa, elas têm um foco um pouco mais no Nordeste, no Norte, um pouquinho no Centro-Oeste ali. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas ela foi fazendo essas ofertas, né, primárias de distribuição para fazer as suas aquisições e aumentar bastante a rede, né, ao longo desses anos, principalmente depois de 2010, a empresa foi crescendo muito de tamanho e muito rapidamente, tá? Mostrando aqui para vocês as principais marcas então da empresa, né? Você tem a Estácio, que é a tradicional, a Widen, a IBMEC, que é conhecida bastante pelos seus cursos de pós-graduação e principalmente na área de administração, né, de finanças, Unitoledo, a Damásio, Curso Clio, que é um curso voltado para a parte da carreira diplomática, STJ-Med, né, que já fala um pouco sobre essa parte de medicina, que a empresa é bem focada também, vou mostrar para vocês como é que está disposto as principais faculdades de medicina da empresa, e a Atenas Educacional. A gente pode ver aqui que a rede presencial da Estácio atualmente ela está assim, né? Se você olhar o mapa aqui, você vai conseguir perceber que o foco da empresa, né, grande parte dos campi da empresa estão no Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né? Você tem 34 campi no Rio de Janeiro, então mostra a força da Estácio, da Edux no Rio de Janeiro e 10 campi em São Paulo. E a partir daí você tem praticamente um campus por estado aqui, né? E a gente percebe que se a gente for olhar as últimas aquisições da Estácio, você vê exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Você tem as compras aqui da Face, Facimp, Facid, essas todas elas são parte da Widen, né? A Unitoledo aqui em São Paulo, uma pequena aquisição, e as partes da Atenas Educacional, que é uma parte aqui do Acre e um pouco aqui do Centro-Oeste, né? Que a gente tem o Mato Grosso aqui, por exemplo. Então a gente vê que o grande foco da empresa nos últimos anos foi exatamente expandir territorialmente para outros estados que ela não tem grande participação. E uma coisa interessante da empresa também é essa parte de ensino premium aqui, que ela tem com o IBMEC, né? Que é uma faculdade aí de pós-graduação muito respeitada. E a gente tem a parte de medicina também, que é interessante que eles têm um foco grande nessas faculdades de medicina, né? Que elas têm um ticket alto, elas têm margens altas e elas são altamente especializadas, né? Uma coisa bem interessante que eu li há um tempo atrás, salvo engano, o Brasil ele é o país que mais tem faculdade de medicina por habitante. Então, assim, olhando isso aqui, a gente percebe que realmente, olha só, vários estados aqui e cidades também, que são cidades pouco populosas, tendo essas faculdades de medicina. Ou seja, existe demanda para esse tipo de curso
até nas cidades pequenas, né? O que mostra realmente que tem muita gente com interesse em fazer esses cursos de medicina. E é claro que hoje em dia ele é um curso muito procurado por ser um dos cursos mais bem pagos do mercado. Só que ao longo do tempo, né, o que isso tende a fazer, né? Daqui a 10 anos, talvez 15 anos, quando esses profissionais efetivamente estiverem no mercado de trabalho, isso pode gerar um inchaço do mercado de trabalho, né? Assim como ocasionou com a engenharia, por exemplo, que é a minha profissão, e também com direito, que a gente está vendo agora, bastante pessoas formadas em direito, né, e pouco mercado para absorver todos esses profissionais. Bom, pessoal, falando um pouco agora da Ser Educacional aqui para vocês, tá? E a Ser Educacional, ela é a menor das 3 empresas do nosso estudo. Então, ela é menor do que a Cogna e ela é menor do que a Estácio também. E é uma empresa que surgiu na bolsa, né, com esse foco nas regiões Norte e Nordeste. Tanto que ela é a líder do ensino superior dessas duas regiões, né? Tanto através da Uninassal e da Uninabuco aqui no Nordeste, que ela tem 57% total, né, dos alunos do Nordeste, como também ela tem 34% total dos alunos através da Unama e da Uninassal na parte da região norte, né? E recentemente ela fez essa expansão com a Univeritas e a UNIG para o resto do Brasil, para a parte sudeste, para a parte do centro-oeste, para a parte do sul também. Então hoje em dia é uma empresa nacional, como a gente consegue ver aqui nesse slide, né? Então quando ela surgiu no IPO, era o foco na região nordeste e no norte, hoje em dia é nacional. O número de alunos 2,4 vezes maior, as unidades presenciais aumentaram 3 vezes nesses últimos 6 anos, né? E a nova via de crescimento que eles têm são os polos EAD, que eu vou mostrar aqui para vocês mais na frente, como tem tido esse crescimento do EAD da empresa, apesar de que, comparado com a Estácio e comparado com a Cogna também, ela é uma empresa um pouco mais atrasada nessa parte do EAD. No entanto, como ela é a menor de todas, ela tem um potencial interessante de conseguir escalar esse EAD para o futuro, né? Se a gente for olhar aqui as últimas aquisições da empresa, a gente consegue perceber que, na verdade, apesar dela falar que ela é nacional, teve poucas aquisições aqui que foram realmente da parte do sudeste do Brasil, né? A gente tem Guarulhos aqui, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, enquanto você tem diversas aqui, Parnamirim, em Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará, Manaus, né, que foi a aquisição da Unama, no qual eles conseguiram tornar-se um vetor de crescimento muito grande nessa parte da região norte, né? E esse foco de aquisições é o que tem realmente alavancado os resultados da empresa nos últimos anos, assim como as suas concorrentes também, assim como a Cogna e como a Estácio, ela tem esse foco forte em aquisições. Atualmente, inclusive, está tendo aí em negociação, né, uma das maiores aquisições da empresa, possivelmente, que é a fusão com o grupo Laureate, né? Então, várias empresas estão brigando, na verdade, por essa aquisição. Você tem a Anima, você tem a própria Estácio brigando também. A Cogna tentou entrar na briga, mas acabou desistindo por conta do seu endividamento. Está muito acima do normal atualmente. Então, vamos ver qual vai ser o desfecho aí dessa fusão. Eu tenho certeza que qualquer empresa que levar vai conseguir ter bastante sinergia junto com essa operação da Laureate no Brasil, tá? Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é a quantidade de polos de AD e como ele tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Isso aqui é muito interessante, né? Que mostra que a empresa está focada realmente no futuro aí, que deve ser essa parte do ensino à distância. Bom, entrando agora na plataforma aqui do Gerando Alpha, eu vou mostrar para vocês alguns dados sobre cada empresa, né? Que a gente pode perceber um pouco em qual patamar cada empresa se encontra atualmente, né? A gente tem primeiramente a Cogna aqui, do Novo Mercado, o Alaska é um dos maiores sócios, né? Atualmente tem 10% da empresa, então aí o Alaska, o Henrique Breda e Luiz Alves acreditando bastante no futuro da Cogna, né? O que a gente vê de alguns indicadores aqui, principalmente crescimento de EBITDA, né? Tem caído bastante nos últimos 5 anos, né? Devido principalmente ao término do FIES, né? E como a empresa ela tinha bastante receita vindo do FIES, acaba que ela é a empresa dessas 3 que eu vou mostrar para vocês que mais foi impactada por esse término do programa do governo, né? Então é uma empresa que foi muito impactada em seus resultados pela saída desses alunos do FIES. Se a gente for olhar aqui o EBITDA da empresa, você vê que em 2014 o EBITDA era 1,3 bilhões e atualmente está em 280 milhões nos últimos 12 meses. Então a empresa tem sofrido bastante, tem tido prejuízo nos últimos 12 meses, né? Tem tido esses resultados bem difíceis aqui. Até 2017 ela até conseguiu imprimir um certo crescimento, tinha uma margem interessante aqui. Agora com o tempo ela tem perdido bastante, né? E atualmente eu acredito que a empresa
já se encontra num turnaround operacional. Se a gente for olhar, a parte do endividamento aqui explodiu por conta do EBITDA, né? Tanto a parte da dívida da empresa subiu bastante nos últimos anos por conta das aquisições. Você vê que em 2014 a empresa tinha 1 bilhão de dívida bruta e atualmente ela está com 12,7 bilhões de dívida, enquanto o caixa dela 3,7 bi. Ela teve a sorte de fazer um follow-on aí um pouco antes da pandemia chegar, né? Que ela conseguiu trazer mais dinheiro para o caixa da empresa num patamar aceitável para vender as suas ações. Atualmente as ações estão cotadas a R$5, então bem abaixo desse follow-on que ela fez. E ela tem um endividamento líquido de quase 9 bilhões de reais, então é um endividamento bem considerável aí para o tamanho da empresa. E ela tem que dar algum jeito de conseguir fazer essa reversão, esse turnaround aí de forma rápida, porque realmente o endividamento está ficando muito grande. Olhando agora a Estácio, apresentando para vocês aqui agora a Estácio, vocês vão perceber que a Estácio está num momento bem diferente da Cogna. Você vê que ela não tinha tanta participação assim de alunos do FIES na receita dela. Além do mais, ela tem esse foco em cursos de medicina, né, que querendo ou não, mesmo na crise, são cursos resilientes, são cursos que têm o ticket alto e que têm a margem alta. Então, atualmente, eu acredito que em questão operacional, a Edux é a melhor das empresas, tá? Então, se a gente for falar, se você quer buscar qualidade nesse setor, provavelmente a Edux, provavelmente a Estácio é a melhor opção, tá? A gente vê os principais aqui, você vê uma empresa bem diluída aí no mercado, tem um free float bem alto, né? Isso é bem interessante, né? Ela se assemelha um pouco mais a uma corporation, né? Ela não tem esse controlador único na empresa. Você vê que os indicadores de crescimento aqui já são um pouco melhores do que quando comparados com a Cogna, e a gente consegue perceber exatamente aqui olhando o operacional da empresa. Você vê que o EBITDA da empresa tem crescido nesses últimos anos, diferentemente da Cogna, apesar do lucro ter escorregado aí nos últimos 12 meses, acredito eu, principalmente por conta da pandemia, né? Ela teve provavelmente que fazer bastantes provisões por causa que pode ocorrer uma certa inadimplência nos próximos meses. Mas você vê que é uma empresa que ela está numa patamar, numa situação bem mais redonda do que a Cogna, né? Bem mais confortável, tanto em parte de endividamento também. Se você for olhar a dívida bruta da empresa está em 5 bilhões, ela tem praticamente 2 bilhões em caixa, dívida líquida 3 bilhões. Se você olhar a dívida líquida sobre EBITDA, que é a alavancagem da empresa, você vai perceber abaixo de 3. Então, para o patamar atual, que ela está sendo muito impactada no EBITDA, eu considero que esse é um EBITDA bem saudável, bem tranquilo aí. Então eu acho que a Edux está num patamar atualmente muito mais confortável do que a Cogna. Finalmente, né, olhando aqui a série educacional agora, mostrando para vocês a série educacional, e vocês vão perceber que enquanto a gente falava de bilhões lá na Cogna e na Edux, né, na Estácio, a gente vai falar na série educacional de algumas centenas de milhões. Então você vê que realmente a empresa ela é menor, ela tem um porte menor do que as outras empresas, né? Aqui a série educacional, diferentemente da Estácio, ela tem um controlador, né, majoritário, que é o fundador da empresa. Você vê que ela tem uma situação de EBITDA aqui, pelo menos de crescimento de EBITDA, de lucro não, mas de crescimento de EBITDA um pouco melhor do que a Cogna, né, que tem sofrido um pouco mais nessa parte aqui, essa queda de EBITDA nos últimos anos. Se a gente for olhar o operacional da empresa, você vê que ela tem um crescimento até mais estável do que a Estácio. No entanto, ela foi bastante impactada no lucro, né, nos últimos 12 meses, tanto também em 2019 também, tá? Então, é uma empresa assim que tem sofrido nos últimos meses também por conta do FIES, acredito eu, e também por conta dos efeitos da pandemia, né? Então todo esse setor ele foi bastante impactado, mas você percebe que é uma empresa que ela tem a margem EBITDA aqui bem estável, né? Em torno ali de 30%, tem alguns anos que vai para 24%, enfim. E a margem líquida tem caído nos últimos anos pela queda no lucro líquido que ela teve aqui nos últimos 12 meses de 2020 também. Olhando um pouco o endividamento da empresa, você vai perceber que ela é bem diferente da Cogna e da Edux, né, da Estácio. Ela é a única empresa que a gente analisou que ela é uma empresa caixa líquido, né, que se chama, que é quando a empresa tem mais dinheiro em caixa do que endividamento. A empresa tem 630 milhões de dívida bruta, 700 milhões de reais em caixa, isso dá um endividamento líquido negativo de 70 milhões. Então a empresa está muito saudável financeiramente para conseguir, né, fazer essas aquisições, e talvez isso seja um dos motivos pelo qual ela consiga realmente fazer essa fusão com a Laureate, né? Ela está na posição financeira ali, pelo menos das que a gente analisou, tudo bem que tem a Anima também, né, que está nessa briga aqui que a gente não analisou, mas ela está numa situação financeira um pouco melhor para talvez tentar uma aquisição, e ela não é uma empresa, como a Laureate ela é muito focada no Sudeste, ela é uma empresa perfeita
para fundir com a Lariat, porque ela não tem esse foco muito grande, ela não é muito forte no Sudeste, né? Ao contrário da Estácio, por exemplo, que tem bastante camp no Rio de Janeiro, bastante camp em São Paulo, como a gente viu previamente. E ela é uma empresa também que pagou bastante um dividendozão aqui em 2019 de 2,50, mas a gente pode perceber que esse dividendo é um não recorrente, tá? Então, a empresa pagou um dividendo não recorrente aqui no ano passado, que provavelmente deve estar influenciando o dividend yield aqui da empresa para cima, né? Então, ela está, se bem que nos últimos 12 meses aqui ela tem reduzido o seu pagamento, o seu payout, né? Então, ela provavelmente já está num patamar um pouco mais recorrente de pagamento de dividendos. Bom, indo para a parte final aqui do nosso comparativo entre essas empresas do setor educacional, eu resolvi adicionar a Ânima também, já que a gente tem aqui no site, para poder comparar e dar uma ideia melhor, né, de como que a Ânima também está, né, nessa parte aí das empresas do setor educacional. Eu decidi colocar o crescimento da receita aqui nos últimos 5 anos, por conta que essas empresas elas fazem bastante aquisições, né? Então o foco principal aqui seria aumentar, né, expandir realmente a receita da empresa para depois buscar sinergias e buscar eficiência operacional dentro dessas aquisições. A gente percebe aqui que ultimamente a Ânima é a número 1 nessa parte de crescimento de receita, né? Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Endividamento, né? A gente vê que a Ser Educacional é a empresa menos endividada das 4. A gente vê aqui a Cogna bastante alavancada, né? 32 vezes o EBITDA com endividamento líquido. A gente vê a margem EBITDA da Ânima aqui, terceiro lugar, a Cogna com a margem EBITDA pior agora, né? Porque ela está tendo um pouco mais de dificuldade operacional também. E a gente vê a Ser Educacional e a Estácio com as melhores margens EBITDA aqui da nossa análise. A parte de ROI, de rentabilidade, a Estácio é a melhor de todas na parte de rentabilidade. Então você percebe que realmente, operacionalmente falando, em questão de eficiência, né, de rentabilidade, a gente tem a Estácio como sendo a melhor das empresas qualitativamente falando. E o preço sobre valor patrimonial, por conta da própria qualidade da Estácio, não é surpresa que ela está aqui entre a empresa mais cara, digamos assim, né, em questão de preço sobre valor patrimonial. E a gente tem a Cogna aqui negociando a 50% do seu valor patrimonial. Então, é claro, existem riscos relevantes, né, no tipo de negócio da Cogna, mas atualmente ela está muito abaixo do seu valor patrimonial. Isso pode ser uma oportunidade para quem gosta de um pouco mais de emoção, ou talvez tenha paciência suficiente, né, para conseguir esperar que aqueles negócios que eu mostrei para vocês lá atrás, como sendo a Platos, a Vasta e a Somos, né, realmente alavanquem e consigam capturar um mercado maior, que vocês veem que eles têm um mercado endereçável bem considerável, né? Então, é uma questão assim, eu acho bem interessante o case da Cogna, mas eu acho que é uma pressão muito forte no curto prazo, tá? Então, tem que ter bastante estômago para estar investindo nessa empresa no ano de 2020, tá? Mas para quem tem uma visão de longo prazo e talvez ache, né, que ela realmente consiga escalar essas plataformas dela de forma considerável, pode ser um excelente investimento. Tem que ficar de olho, no entanto, no endividamento da empresa, é claro. Então a gente olhando aqui os gráficos, a gente vê a receita, o crescimento de receita parecido, o endividamento da Cogna aqui realmente saltando, né, bastante. A gente vê a margem EBITDA, como a gente viu previamente, da Ser Educacional e a Estácio na frente. Rentabilidade aqui, a Estácio é a melhor de todas. E o preço-valor patrimonial, né, bem condizente aí com a condição de cada empresa. Só que, na minha opinião, né, a Ser Educacional poderia até estar um pouquinho mais acima. E esse é um dos motivos pelo qual eu acredito que a Ser Educacional é uma das opções mais interessantes e é a empresa que atualmente eu estou investindo, né? Tanto por ela ter esse foco um pouco fora ali do eixo Rio-São Paulo, ela tem esse foco em regiões que tem um potencial de crescimento maior. Ela também é uma empresa que tem um tamanho menor, né? Então isso é um pouco mais fácil de fazer modificações, principalmente num setor agora, o setor educacional está sofrendo mudanças constantes. Então, quando você tem uma empresa que tem menos camp, que tem menos custos, ela é um pouco mais fácil de modificar o rumo dela, né? Então, você vê a dificuldade que a Cogna está tendo, o tanto de camp que ela está propondo fechar nos próximos anos, por conta realmente desse foco atualmente em EAD, né? Então, as pessoas estão buscando muito mais pós-graduação em EAD, graduação em EAD também. E a empresa, dependendo do tamanho dela, ela vai conseguir
se tornar o que o mercado espera dela de forma mais rápida ou não. Então, atualmente, eu acho bem interessante o case da Ser Educacional. Você vê que é uma empresa que tem boa margem, que está com a rentabilidade interessantezinha ali também, não tem muita dívida, né? E se de fato essa fusão com a Laureate acontecer, né? Se a Anima ou a Estácio não roubarem essa fusão dela, vai ser muito interessante para a empresa e deve gerar muito valor para o acionista de longo prazo, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui, um pouco da minha comparação. Eu sei que é um vídeo bem grande, né? É difícil falar de todas essas empresas, mas espero que eu tenha conseguido apresentar para vocês aqui um pouco de cada empresa, falando um pouco do foco de cada empresa atualmente. A gente vê que mesmo dentro de um setor, você tem diversas opções de investimento de acordo com o perfil que você quiser, né? Então, se você está querendo um pouco mais de emoção e quem sabe valorização, né, no futuro, caso o case dê certo, você pode optar pela Cogna. Se você quer mais qualidade, você pode optar pela Edux e talvez um potencial de crescimento interessante aí da empresa menor do setor, você pode optar pela Ser Educacional, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, o joinha, se vocês gostaram do vídeo. Se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para mim. Um abraço a todos vocês aí e bons investimentos a todos.